Olá pessoal, eu vou falar hoje sobre a segunda parte do vídeo Hermetismo como filosofia de vida, tá bem? Só que agora eu vou me ater única e exclusivamente ao corpus hermético. O hermetismo, ele é um texto que ele tem uma proposta de trazer uma afirmação, de trazer uma proposição de um modo de viver, de um modo de ser no mundo, de um modo de viver a vida. Essa proposição do hermetismo, essa proposta do modo correto de viver, essa proposta do modo correto de ser no mundo, ele se apresenta no texto entre os diálogos de Hermes e seus discípulos, ou no diálogo de Agathodaimon Poimandres, que é uma espécie de espírito iniciador dentro do hermetismo, com o próprio Hermes Trismegisto, tá bem? E o caráter dessa proposta de modo de vida, de filosofia de vida, ela perpassa não só o texto filosófico, mas também num estilo alegórico que muito lembra também um estilo mitológico. Um dos mitos ou alegorias que são utilizados para se referir a esse processo de modo de vida perpassa pelo mito ou alegoria da queda do homem no mundo, que aparece no livro 1 do Corpus Hermético com o título O Poimandres. Nessa alegoria é narrado que o Nous Deus, a inteligência divina, a mente divina, cria o homem à sua imagem e semelhança, feito de luz e vida, ou de alma e inteligência. E esse reflexo de Deus, que é o ser humano, ele vendo o demiurgo criar na materialidade, ele decide que ele também deseja criar. Desejando criar, ele vai até a esfera da criação e olha o mundo material que estava sendo produzido pelo demiurgo. E nessa alegoria é afirmado que, ao ele se colocar através da periferia do círculo da criação, ele vê o seu próprio reflexo na água e sua sombra sobre a terra. Ao ver seu reflexo na água e a sua sombra sobre a terra, ele se ilude, ele se identifica com aquilo que ele não é, ele se identifica com a sua projeção, ele se identifica com sua ilusão, e por se identificar com o falso, com o ilusório, ele vem habitar no mundo material, no mundo cósmico, que na perspectiva do hermetismo é falso e é ilusório. O que diz exatamente o corpus hermético nessa passagem? Abre aspas. E ele, o homem, percebendo na água o reflexo de sua própria forma, se apaixonou por ela e quis habitar nela. Desde o momento em que ele o quis, assim o fez, e veio habitar a forma privada de razão. Então, para o hermetismo, o ser humano cai nessa identificação pelo reflexo, nessa identificação pela ilusão, nessa identificação pela sombra. Tá bem? Mas assim como o hermetismo narra o mito da queda, que não se refere aqui de nenhuma maneira de um ser humano histórico que caiu, mas fala dos processos de queda que nós, seres humanos, que a humanidade vem passando ao longo de toda a sua existência, que nós caímos, que nós nos afastamos do divino, na medida em que nos identificamos por nossas projeções, na medida em que nos identificamos pelos reflexos, pelas sombras e pelas ilusões. E se a queda se dá por essa identificação com aquilo que é falso, com aquilo que é ilusório, o hermetismo ele vai propor uma outra alegoria, ele vai propor um outro mito, com uma aspas bem grande na palavra mito, porque ela não é correta, para falar sobre a ascensão do homem de volta ao divino, a ascensão do homem de volta ao seu lugar de origem. A volta do ser humano ao lugar de origem
dentro do hermetismo, se dá por meio da gnose. Se dá por meio da percepção do conhecimento daquilo que é verdadeiro, pelo conhecimento e pela percepção daquilo que só pode ser alcançado por meio de uma faculdade do conhecimento que transcenda a razão e a materialidade. Para o hermetismo, a ascensão ela se dá por meio da piedade, da gnose e da virtude. A piedade, no grego eusebeia, no latim pietà, se refere à vida espiritual. A piedade se refere ao homem que busca o divino, o homem que busca conhecer a si mesmo, o homem que busca conhecer aquilo que é real, aquilo que é verdadeiro. Então, ser piedoso na perspectiva do corpus hermético implica num modo de vida. De um modo de vida voltado para a espiritualidade, para o sagrado e para a verdade. A gnose, que se traduz aqui como sabedoria ou conhecimento, mas um conhecimento que é superior e não um conhecimento mecânico, técnico, etc., ela diz respeito ao conhecer a si mesmo, conhecer a Deus e conhecer a verdade. A piedade é a busca desse conhecimento, a gnose é o conhecimento. E por último, a virtude, que tem a ver com o nosso comportamento, com a nossa forma de ser no mundo, com a nossa forma de lidar uns com os outros. Então, esses são os três pilares, piedade, gnose e virtude, que são essenciais para uma relação de superação, de elevação e de transcendência dentro da literatura hermética. A busca da gnose dentro do hermetismo, ela implica em viver uma vida moderada, sem excessos, sempre buscando conhecer verdadeiramente o mundo natural e a metafísica. O conhecimento da verdade no hermetismo, conhecimento que se deve buscar, ele está essencialmente atrelado entre conhecer o Criador e suas criaturas. O Criador é Deus, o divino, o sagrado. As criaturas são tudo aquilo que é emanado de Deus. Mesmo sabendo que o que existe no mundo material é ilusório, o hermetismo entende que a natureza de que o cosmos precisa ser compreendido. Ele deve fazer isso buscando estabelecer uma relação íntima com o divino. O ser humano, segundo o corpus hermético, isso aparece no Logos Teleios, ele, por meio do trabalho de culto, de sabedoria e de conhecimento, ele se relaciona com a divindade e passa a adquirir os aspectos dessa divindade, as atividades, as virtudes dessa divindade, buscando ser guiado pelas 10 potências, pelos 10 dinamis, as 10 forças divinas, 10 entidades divinas que o corpus hermético apresenta, que são o silêncio introspectivo, a alegria do conhecimento, a temperança, a resiliência, a justiça, a generosidade, a verdade, o bem, a vida e a luz. São os 10 guias dentro do corpus hermético, isso está lá no capítulo 13, ou no corpus hermético 13. São os 10 guias que orientam o homem para um caminho de transcendência, para um caminho apoteótico. Tá? São esses guias que devem nos orientar na via da ascensão, na via da espiritualidade. Vou falar um pouquinho de cada um deles. O primeiro dele é o silêncio introspectivo, o silêncio sagrado. O nome dele no original é Siopeson. Siopeson é aquele que permite calar a voz externa, que é sempre ilusória, que são nossas percepções do mundo sensível, para ouvir a voz interna. E essa voz interna é aquilo que no hermetismo é chamado de logos divino, ou de nous, tá? Ou poimandres, ou agatodaimon. Seria um silenciar-se das vozes externas, que são as ilusões, as opiniões, os pensamentos equivocados, para ouvir a nossa voz interna, que é a voz de Deus em nós. Esse seria o primeiro poder, a primeira potência, o primeiro espírito que se deve buscar nesse caminho da transcendência. O segundo
a alegria do conhecimento, no original, gnosis charas, que para o hermetismo, a alegria do conhecimento, a alegria da gnose, é a única alegria verdadeira. É a única alegria capaz de afastar a tristeza, a única alegria capaz de dar um sentimento de satisfação real, tá? Em que você não se alegra no momento para se entristecer logo em seguida, porque a causa da alegria se dissipou. A gnose é uma alegria que não se dissipa, tá bem? E a alegria da gnose ela é necessária porque ela afasta a tristeza, que está ligada à ilusão, que está ligado à incapacidade de compreender a si mesmo o real. E a ilusão da materialidade do cosmos é a fonte, na perspectiva hermética, do sofrimento e da tristeza. Tá bem? Então, a gnosis charas, a alegria do conhecimento, ela tem esse caráter de necessidade, porque é ela que vai afastar as ilusões que causam a tristeza. A terceira é a temperança, no grego, enkrateia. A temperança ela é a vida equilibrada, sem excessos e sem faltas. Viver uma vida de equilíbrio não é viver uma vida de ausência. Não é você deixar de comer, deixar de viver. Tá? Não é falta, não é ausência. Mas é um equilíbrio, onde não há nem faltas nem excessos. Tá bem? Porque tanto o excesso como a falta, na perspectiva do hermetismo, elas orientam a alma à ilusão, e como nós já vimos, a ilusão leva ao sofrimento. Depois da temperança, nós temos a resiliência, carterion, no grego original. O carterion, ele é traduzido lá na edição da Polar como continência, e se refere à capacidade de ter firmeza, resistência às dificuldades, a capacidade de se manter para não ser vencido. Tá? Se você buscar esse termo no grego original carterion, numa enciclopédia de grego, vocês vão encontrar essa exata definição. Tá? Então, por que eu estou dizendo isso? Eu traduzo como resiliência. O Américo, na Polar, ele preferiu traduzir como continência, mas eu entendo que resiliência faz muito mais sentido. Tá bem? A quinta é a justiça. Aqui no grego como dikaiosines, né? Essa entidade que traz a justiça. A justiça diz respeito à capacidade de fazer o que é devido e não fazer o que não lhe é devido. Seguir o caminho que lhe pertence. Tomar apenas o seu próprio quinhão, apenas o que é seu. Ser justo é usufruir apenas daquilo que é seu e andar somente na via que é sua. Tá bem? É não tomar o do outro. É tomar aquilo que lhe é justo, aquilo que lhe é devido. Evitando assim gerar tanto um desequilíbrio cósmico, espiritual e social. Vocês encontram um conceito similar de justiça, inclusive no próprio Platão, lá no livro A República. Tá? O sexto espírito bondoso é koinonias, que pode ser traduzido como comunhão ou generosidade. Koinonia se refere à vida pública, de compartilhamento da vida, compartilhamento de conhecimento, compartilhamento de ganhos, para fim de melhorar a vida comunitária, melhorar a vida espiritual da comunidade, melhorar a vida familiar. No hermetismo, koinonia, ou generosidade, faz parte do caminho da ascensão. Ninguém pode ser considerado, a justo título, um conhecedor ou um seguidor do hermetismo, sendo alguém que atrapalha o caminho do outro, que atrapalha o desenvolvimento do outro, que tenta crescer diminuindo o outro. Tá? No hermetismo é necessário a comunhão, no hermetismo é necessária a generosidade, a força distributiva que ajuda no crescimento pessoal e no crescimento geral. Tá bem? O próximo, o número 7 dos 10, é aletheia, ou a verdade. A verdade ou aletheia, assim como gnosis charas lá no início, é a dissipação total da ilusão, é o afastamento do ilusório. O hermetismo, ele considera como verdadeiro aquilo que é imutável,
transcendente e que não é objeto de opinião. Então, a verdade não tem a ver com percepção no hermetismo, a verdade não tem a ver com o que eu acho ou o que parece para mim. A verdade é independente de percepção, independente de opinião, independente de sentido. Tá? Ela é transcendente, imutável, etc. Tem um vídeo aqui no canal chamado Sobre a Verdade no Hermetismo, é um vídeo de 1 hora. Tá? Se vocês quiserem entender um pouco mais esse conceito, dê um pulinho lá. O número 8 é ágaton, ou o bem. No hermetismo, ser bom ou bem é aquele que cria, que manifesta existência, implica em um fazer sem expectativa de ganho. Por exemplo, Deus é bom porque cria e doa a vida, sem nada receber por isso. O bem, no hermetismo, ele recorda muito uma espécie de caridade criativa ininterrupta. Deus é bom porque ele é caridoso. Deus é bom porque ele dá a existência, ele dá a vida, sem nenhuma expectativa de ganho em relação a isso. Ele é pura atividade doadora, pura atividade generosa. Tá? O 9 é a vida, zoe, no grego, e se refere aqui à vida verdadeira, identificada com a consciência de si como algo anterior ao corpo. Então, a vida verdadeira não é a vida biológica que ele está se referindo, não é a vida celular, tá? É a vida enquanto consciência, enquanto uma consciência anterior ao processo de encarnação, de existência material, tá? A vida verdadeira, para o qual o homem deve voltar no seu processo iniciático, no seu processo de espiritualização. Então, o Zoe é a vida verdadeira, identificada com a consciência de si, como algo anterior ao corpo, anterior ao nascimento e anterior a tudo que lhe foi agregado pela existência material, anterior aos seus títulos acadêmicos, anterior ao seu nome, ao seu lugar no mundo, anterior às suas experiências de vida, tá bem? Zoe. E por último, a luz, ou Fot, é o nous. É a faculdade humana que permite conhecer o divino, apresentado logo no primeiro livro do Corpus Hermético do Poimandres. Tá? A luz é Poimandres, a entidade responsável por guiar a humanidade ao caminho da virtude e da apoteose. A luz é a última entidade que finalmente se manifesta nesse caminho de transcendência. Tá bem? Viver o hermetismo como modo de vida, que é a propósito de discutir esse vídeo, implica em ser guiado por essas 10 potências divinas, que foram citadas agora, não se identificar pelo impermanente e pelo aparente, pelas ilusões, pela sombra, pelo reflexo, buscar a sabedoria por meio da filosofia e teurgia e ajudar a criar uma vida comunitária voltada para o bem e para a generosidade. Tá? A generosidade, o bem e a vida comunitária, apesar de alguns autores, de alguns interpretadores, leitores do hermetismo, achar que não tem nada a ver, ela aparece como necessária no caminho da ascensão espiritual. Tá? E para finalizar, eu vou citar uma passagem do hermetismo, tirado lá dos fragmentos de João Estobel. Abre aspas. O homem deve ser piedoso, meu filho, e aquele que procura ser piedoso seguirá a filosofia. Sem a filosofia é impossível ser piedoso. Mas aquele que aprendeu o que são as coisas, e como elas são ordenadas, e por quem, e para que fim, dará graças por todas as coisas ao Criador, considerando-o um bom pai, um amável Criador e um fiel guardião. E assim, agradecendo, será piedoso. E aquele que persegue a filosofia ao seu mais alto alcance, aprenderá onde está a realidade e o que ela é. E tendo aprendido isso, será ainda mais piedoso. E daí em diante será impossível para ele afastar do bem. Pois nunca, meu filho, uma alma que se elevou tanto ao ponto de compreender o verdadeiramente bom e o real, pode escorregar para o mal e o irreal. Pois a alma adquire um maravilhoso anseio pelo bem e o esquecimento de todos os males.
quando aprende a conhecer o seu próprio antepassado. O antepassado que ele está se referindo aqui é o Poimandres. Então, quando o homem aprende a reconhecer o Nus, a inteligência por trás de tudo, ele não recai no mal, ele não recai na ilusão e ele passa a viver a vida virtuosa, como foi narrado aqui nesse vídeo. Muito obrigado para você que ficou até o final. Deixe seu like, compartilhe, comente. E qualquer dúvida, qualquer coisa, joga nos comentários que eu vou acabar eventualmente respondendo. Um abraço e tchau, tchau.